gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas de vocês que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, perdeu uma oportunidade de fazer uma pergunta. Me segue lá, vai, não custa nada, gente. Vai lá no Instagram, me segue, ó. Cíntia Sabino, C-I-N-T-Y-A. Tem que botar Y, não vai me achar, né? Y-A, Sabino, Enter, me achou, show! Que aí, me seguindo nas redes sociais, principalmente no Instagram, você pode participar dos vídeos, fazer perguntas e tudo mais, ok? Então vamos lá para responder as perguntas de vocês. Perguntas só sobre inglês dessa vez, tá, gente? Não pergunta sobre minha vida, sobre inglês. A primeira pergunta é a da Daiane R. Machado e ela perguntou o seguinte: qual o tempo verbal no inglês que você considera mais difícil, que os brasileiros têm mais dificuldade para aprender? Por favor, responde minha pergunta dessa vez. Beijos a todo o seu canal. Beijos, Daiane. O que os brasileiros têm mais dificuldade, com certeza, são os tempos verbais do perfect. Então, present perfect, past perfect, future perfect. São os mais difíceis, o que vocês têm mais dificuldade de entender, porque não funcionam da mesma maneira que no português. Então, não é tão simples quanto simple present, simple past, simple future. Então, realmente é um pouquinho mais complicado. E é o que os brasileiros, com certeza, têm muito mais dificuldade de aprender. E muitos, assim, nunca usam o present perfect, nunca usam o past perfect. Então, eles têm muita dificuldade, de verdade. Próxima pergunta é da Mari Menezes. Eu sei que way significa caminho e tal, ok. Mas, por exemplo, ele pode ser usado para outros exemplos, como it's way too cold. O que ele significaria nesse exemplo? Eu falei num vídeo que foi ao ar na sexta-feira passada. Quando eu tô gravando esse vídeo ele não foi ao ar ainda, mas eu acredito que ele já foi. E eu falei sobre isso, sobre o way antes de adjetivos. Então, it's way too cold. Aqui ainda tem dois, né? Duas coisas pra intensificar. Way e o to. Então, it's way too cold. Tá muito frio. Então, way pode significar caminho. I'm on my way. Tô chegando, tô no caminho. Mas ele também pode ser um intensifier. Então, pra intensificar aquilo que você tá falando, ok? Próxima pergunta é do Robert 2, não sei. Quando se usa why e quando se usa because ou because? Te adoro. Beijos. Então, eu falo because, né? Tem duas maneiras de falar. Os dois querem dizer por quê. Porém, uma de pergunta e outra de resposta. Assim como temos no português uma diferença também entre o porquê de pergunta e de resposta. Muita gente não sabe como usar, muita gente não sabe como usar, mas no português também é diferente. Então, o why é o porquê de pergunta. Então, why are you doing this? Então, por que você está fazendo isso? Why? E já o because é a resposta. Então, because my mom asked me. Então, porque a minha mãe me pediu. Então, why é o porquê de pergunta e because é o porquê de resposta, certo? Próxima pergunta é do Caio_Fel14. Como usar o don't, no e not? Kiss. Kiss me. Kiss. Muita gente pergunta isso, muita gente tem dúvida. E não é muito misterioso não, tá, gente? Vamos lá. O don't você usa no simple present na forma negativa. Por exemplo, I don't want to go to the party. Então, eu não quero ir para a praia. Nós temos um verbo principal, que é o want, que é o verbo querer. E aí eu quero colocar esse verbo na forma negativa. Então, eu vou usar o don't, no or not. Don't. Então, I don't want to go to the party. E se fosse he, she or it, she doesn't want to go to the party. Então, don't, doesn't é pra quando você tem um outro verbo no presente na forma negativa, tá? O no é pra quando você quer responder alguma coisa, geralmente respostas curtas. Então, do you want to go to the party? No. Então, não, tá? Ou então, por exemplo, Mom, can I have lunch now? No, you can't. Então, mãe, posso almoçar agora? Não, não pode. Então, no. Okay? E o not a gente usa quando a gente tem o verb to be. Então, she is not doing her homework. Então, ela não está fazendo o dever de casa dela. Então, temos o verb to be, que é o is. I am not... eu não estou... Então, sempre que tiver o verb to be, você vai usar o not. Explicado? Tony Ângelo perguntou... Tony Ângelo, qual foi a regra do inglês que você mais demorou para aprender? Eu acho que past perfect, future perfect e as if clauses. Por exemplo, if I had studied, I would have passed the exam. Então, se eu tivesse estudado, eu teria passado
na prova. Então eu demorei um pouquinho a pegar isso. E eu aprendi mesmo quando eu tava nos Estados Unidos com a minha professora de grammar. Ai, gente, muito fofa ela. E os perfects, né? O present perfect nem tanto, mas o past perfect e o future perfect foi muito mais difícil. Então um exemplo de past perfect. I had already cleaned my room when my mom got home. Então eu já tinha limpado meu quarto quando a minha mãe chegou em casa. Então são duas coisas que aconteceram no passado, porém uma aconteceu antes da outra. Marley, esse cachorro tá cavando o chão, não tô entendendo. E um exemplo de future perfect. The movie will have already started when we get to the cinema. Então, o filme já vai ter começado quando chegarmos no cinema. Então, são duas coisas no futuro, porém uma vai acontecer antes da outra. O filme vai começar e depois nós vamos chegar. Próxima pergunta do Pedra UB. Acho que é isso. Cíntia, já vi muitas vezes a frase I'll have one. Algo assim, significar eu quero. Poderia explicar isso, por favor? Sim. Então, quando você fala I'll have one, você tá apontando, provavelmente, para alguma coisa, ou então a pessoa já disse o que é aquela coisa, e aí o one, ele é para substituir aquilo que já foi dito antes. Por exemplo, alguém diz Would you like to have a sandwich? I'll have one. Então, tá, eu vou querer um. Um o quê? Sandwich, alguma coisa que a pessoa já falou, então você não precisa repetir I'll have a sandwich, não, I'll have one. Então one, ele tá substituindo algo que já foi dito, ok? Próxima pergunta do Marcos Tommy 27. Cíntia, é possível aprender inglês sem gramática? Adoro seus vídeos, beijos. Eu escolhi essa pergunta porque muita gente tem dúvida e é possível sim aprender inglês sem gramática, assim como é possível aprender português sem gramática. Você não vê um monte de gente que fala português, mas não sabe o que é um verbo, não sabe o que é um sujeito, não sabe concordância, não sabe. E a pessoa não fala, a pessoa não se comunica. Então é possível sim aprender inglês sem gramática, mas é esse o inglês que você quer falar? Fica a dúvida no ar. 2 pão, 5 casa. Se você quiser falar assim em inglês, tudo bem. Próxima pergunta do El Costa Z. Por que em algumas músicas os T's na palavra better tem som de T? Porque é inglês britânico. Então, better. Eu não sei imitar muito bem o inglês britânico, então acho que é better. E no inglês americano, better. Então, no inglês americano, esse T vira um Rzinho, né? Better. Mas no britânico, não. Better. Então, às vezes, é usada a pronúncia britânica. Até mesmo por americanos em músicas, por exemplo, simplesmente para soar melhor ou porque vai dar o tempo melhor da música. Então, eles usam uma outra pronúncia, que também está certo, só é uma pronúncia diferente. Próxima pergunta da Letícia Bessa 1901. Quando usar home e quando usar house? Eu já falei isso num vídeo que eu vou deixar linkado aqui, então assistam os vídeos, gente. Home é mais pro sentido afetivo, lar. E house é mais para construção, casa, parede, tijolo, é o local mesmo, casa. Respondido? Próxima pergunta do William Moura 98. I like dance or I like dancing? Gerúndio ou não? I must learn English or I must learn English? Learn is a verb, to or not? Então, em relação ao gerúndio, alguns verbos pedem ing, alguns verbos pedem to, alguns verbos não pedem nada. Como que eu vou saber? Usando o inglês, e você vai acabar memorizando, né, de tanto usar. Mas tem uma lista, não precisa procurar na internet, mas não queira gravar aquilo tudo de uma vez não, porque não tem necessidade. Vai usando que você vai aprendendo. Por exemplo, o verbo like, você pode usar as duas opções. Então você pode falar I like dancing or I like to dance. Tem uma pequena diferença de significado, vocês podem dar uma procurada, porém o dancing é muito mais usado. Já na segunda opção, I must learn, tá errado, por quê? Porque must é um verbo modal, então você não pode usar to depois de verbos modais, depois de will, depois de might, depois de may, depois de must. Não pode, tá? Então, I must learn English, ok? Esse é um tipo de verbo que não pede nada, os verbos modais. Próxima pergunta é do Davi DGSJ2. Quando usar this e that? This é para coisas que estão perto e that é para coisas que estão longe. Porém, nem sempre essa regra vai fazer sentido, porque nem sempre estamos falando de objetos. Algumas das vezes não faz diferença usar this, that, tá? Então, em alguns casos, não necessariamente é uma questão de perto ou longe, é uma questão de ser. Por exemplo, that cake is delicious, or this cake is delicious. Eu usaria o that, porque faz muito mais sentido pra mim.
mas não tem um porquê também. Gil _zinha. Cíntia responde, queria saber por que nos filmes o anything é tão traduzido como nada. Não seria nothing? Manda beijo, por favor, me nota. Beijos, Giozinha. Então, acontece que no português nós podemos ter duas negativas. Eu já expliquei isso em alguns vídeos. Por exemplo, eu não entendi nada da matéria. Porém, em inglês nós não podemos falar isso, porque uma negativa anula a outra. Então, por exemplo, I didn't understand anything the teacher said. Então, eu não entendi nada do que o professor disse, viu? Na tradução vira nada, mas no inglês a gente não pode colocar nothing, porque I didn't understand anything. Se você falar I understood nothing, aí ok. Então, se você não tiver a negativa no começo, aí você usa nothing. Se você tiver uma negativa, aí você tem que usar anything. Por quê? Porque é assim. Então, na tradução vai ficar nada, mas os dois... Ei, tá latindo por quê, rapaz? Do nada. Então, a tradução vai ser nada, mas no inglês tem essa diferença, tá? Então, essas são as perguntas do vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Não dá pra responder tudo, gente. Então, eu peguei as perguntas que eu consegui responder, assim, bem rapidinho pra poder conseguir responder o maior número de perguntas nesse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e aqui nos comentários deixem perguntas que eu vou tentar responder o máximo que eu puder, tá? Então, surgiu alguma dúvida, alguma coisa que eu não respondi, comenta aqui nesse vídeo que eu vou responder escrevendo mesmo pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever, que é muito importante, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, porque lá eu boto foto lá e peço pra vocês mandarem perguntas. Então, vão lá, tá bom? Me segue lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!